Isso aí, pode chegar. A Vida e Saúde agora sim vai falar de um tema muito interessante. Eu espero que você aproveite, que você possa compartilhar com seus familiares que de alguma forma viveram ou vivem o luto neste dia diferente. Você sabe o que é um testamento vital? Já ouviu falar disso? Pois é, a gente está acostumado a planejar, nos planejarmos para os momentos em que queremos viver, mas eu queria saber se você já planejou o final da sua vida. Já parou para fazer isso? Bom, por mais que possa parecer algo pesado e difícil, deixar claro como você gostaria de ser tratado no final da vida pode trazer leveza para as pessoas que você ama, que convivem com você. E para nos mostrar esse olhar mais esclarecedor sobre o assunto, a gente vai conversar hoje com a enfermeira e escritora Tércia Soares Sharp, aqui no Vida e Saúde. Tércia, muito obrigada pela sua participação aqui. Seja bem-vinda ao Vida e Saúde pela primeira vez. Faz tempo que eu tô querendo falar com você, viu? Que bom. Estou feliz por estar aqui com vocês hoje. Tércia, explica pra gente o que é um testamento vital. Olha, por muito tempo não se falou nisso, porque quem tomava as decisões do curso da doença e do tratamento sempre foi o médico. Mas eu acredito que cada pessoa tem o direito humano de decidir como quer ser tratado no final da vida. E quando você está próximo ao final, são muitas opções que os médicos dão. É claro que a função de um hospital é salvar. Mas você, se você tivesse mais conhecimento sobre o assunto, será que você gostaria de prolongar a sua vida quando viver naturalmente deixasse de ser uma opção? Então, para essa questão ficar bem clara, o testamento vital existe. Você toma decisões de como quer ser tratado nos últimos dias da sua vida. A gente não sabe que doença vai ter, ou a gente não sabe do que vai morrer. Então, planejar a morte seria mais planejar um suicídio. Eu tenho até algumas histórias interessantes nesse sentido. Mas aqui a gente vai planejar concluir o ciclo da vida com o testamento Interessante. vital. E de que maneira isso é feito, Tércia? É feito por escrito? É feito numa conversa? Olha, é ideal que você saiba mais sobre o assunto, que você saiba quais são as decisões que você tem que tomar. E o livro que eu escrevi ajuda, exatamente essa é a essência do livro. E converse com o seu médico, entendeu? Para ele lhe ajudar dentro da sua condição física, dentro das suas doenças. Às vezes as pessoas têm doenças terminais, as pessoas às vezes são saudáveis. Então, converse com o seu médico e, se for necessário, tenha um advogado que lhe ajude a redigir o documento, reconhecer em cartório e guarde, mas deixe a sua família saber sobre suas decisões, porque Legal. eles serão os seus maiores aliados. Agora me fala uma coisa, você tá com uma cópia do seu livro aí, só pra gente ver a carinha dele? Olha aí. A última palavra. Porque tem gente interessada, viu, Tércia? Obrigada. Daqui a pouco você mostra de É. novo pra gente, então. Seguinte, quero saber o que esse testamento vital tem a ver com o luto. A gente preparou até aqui algumas letrinhas para nos ajudarem, esse porta-retrato. Mas eu queria que você falasse um pouquinho pra gente. O que o testamento vital tem a ver? Qual é a relação com o luto? Olha, as pessoas não gostam de falar sobre morte, as pessoas não gostam de falar sobre o fim da vida. Então, porque não se fala, nós todos temos muitas perguntas, porque nós desconhecemos o assunto, né? Então, eu acredito que quando você vai fazer um testamento vital, como eu falei há pouco, é um assunto de família. Uhum. Só o fato de você reunir sua família e falar sobre a finitude da vida, que é isso que o testamento vital é, eu estou assumindo que um dia eu vou morrer. Entendeu? Então, isso já ajuda, já promove uma discussão. E aquelas pessoas, os filhos que nunca pensaram que ia perder aquela super mãe, aquele super pai, se veem vulneráveis a essa situação. Então, há tempo para a pessoa analisar, preparar, procurar saber mais, entendeu? Porque realmente é uma coisa inevitável. Então, vai haver uma resignação de cada pessoa, entendeu? Para Com cumprir a relação à vontade, né? morte.
para cumprir a vontade com relação à morte, porque eu vejo que muitas vezes até pessoas religiosas, pastores, eles têm medo de morrer, não é? Então, se eu tenho muito medo de morrer, que tranquilidade eu estou promovendo para os meus sobreviventes? Verdade. Então, é um assunto. E a Bíblia está cheia de casos de morte, né? O Filho de Deus mesmo não foi poupado. Ele disse: se possível, passa de mim esse cálice. Ninguém quer morrer, mas faça a sua vontade. E ele morreu É para verdade. ressuscitar e nos salvar. Amém. Agora, Tércia, fala pra gente, como é que dá para cumprir a vontade da pessoa que deixou, que fez ali seu testamento vital, se a minha vontade ou a vontade dos familiares ou difere daquela vontade do paciente ali, do falecido, da pessoa que está com o testamento vital? Ah, aham. Olha, a questão é exatamente essa, por isso que é um assunto de família. Hoje mesmo eu postei no meu Facebook e no Instagram sobre isso. A morte é um assunto de família. Então, quando você vai fazer o testamento vital, você explica. Você tem tempo para conversar. Agora, se ninguém faz um testamento vital, não decide como quer ser tratado, dependendo do problema que tenha, então, quando chegar naquele momento ali na UTI que os médicos estão sugerindo, vamos fazer isso, vamos colocar mais um catéter, vamos fazer hemodiálise. Claro, a mentalidade é salvar, mas às vezes a gente está só prolongando o sofrimento, porque Uhum. o fim vai ser o mesmo, dependendo da história médica de cada pessoa. Então, se eu converso com meus filhos, olha, tem doenças que a gente sofre tanto, não é? Então, meus filhos já sabem. A minha mãe, se ela tiver numa condição que ela vai ficar no estado vegetativo, no estado de ficar no respirador artificial, de se alimentar por sonda, e se isso puder ser evitado, porque tem muita gente no mundo que está nessa situação, Uhum. entendeu? E a gente não pode mudar, a gente tem que ter paciência, esperar, e Deus vai fortalecendo e nos dando um dia de cada vez para viver. Mas se eu tiver nessa condição, onde o médico chegar para os meus filhos e dizer assim: olha, ela já ficou 2 semanas no respirador, agora vai ter que fazer uma traqueostomia e ela vai para um hospital onde as pessoas ficam entubadas por tempo indeterminado, Hum, traqueostomizadas no respirador. Eu não quero. Eu prefiro que ele não faça a traqueostomia, entendi. entendeu? Então, a ciência é maravilhosa e eu amo a ciência, mas a morte tem seu próprio tempo e a gente tem que respeitar isso. Entendi. Muito interessante a gente pensar desse jeito. Agora, quando a gente vai tratar desse assunto em família, possivelmente podem surgir alguns conflitos, Tessia, porque nós somos pessoas, seres dinâmicos, a gente tem diferentes opiniões. Como é que a gente lida com a perda e os conflitos emocionais? Olha, 43 anos convivendo com o sofrimento humano e convivendo com as dinâmicas das famílias, eu tenho visto realmente de tudo. E Deus tem me dado esse privilégio de promover a expressão das pessoas. E eu acredito em milagres. Eu não acho que é tudo branco e preto. Eu acredito, eu dou margem para que os milagres aconteçam. Mas cada família tem uma dinâmica. Então, às vezes, não é uma família tão agregadora que vai se reunir para decidir esse assunto. Na maioria das vezes, isso não acontece, Uhum. entendeu? Às vezes, é uma família que tem um problema que não conseguiu resolver por anos, não se fala, entendeu? Então, naquele momento que é o mais vulnerável, onde não é o momento de resolver esse tipo de conflitos emocionais ou questões pendentes ou o que quer que seja, nos últimos dias de vida de alguém, isso tudo vem à tona, porque a pessoa fala: puxa vida, o tempo passou tão rápido, eu me envolvi tanto no trabalho e coitado do meu ente querido, seja lá qual que seja a situação. Então, Tessa, me diz Então, uma coisa, você acha, pela sua experiência, pelas suas pesquisas, que realmente não vale a pena colocar os pingos nos is nesse momento? não, eu não acho, porque principalmente se esses pingos nos is vai ser um benefício só para quem vai sobreviver e Pois não para é. quem vai morrer. Uhum. Se for um filho que vai dizer alguma coisa que encha o coração de um pai de amor, de ternura, de tranquilidade, aí sim. Mas se vai discutir uma questão
que não se disse tudo naquele momento, no fim, eu sou defensora dos meus pacientes, eu não permito que isso aconteça, porque realmente não vai trazer nenhum benefício. E o que as pessoas mais precisam no final é de paz interior. Legal. Ninguém quer deixar essa vida, É ninguém quer verdade. deixar os entes queridos, entendeu? É Então a gente tem que promover isso. Agora, uma outra questão que pode surgir também, além dos conflitos, Tércia, é a questão da culpa, né? A gente tem aqui mais essa questão que pode surgir neste momento, mesmo sem trazer os conflitos, mesmo sem ter que resolver, a culpa precisa ser trabalhada também. Porque a culpa, ela tem dois aspectos diferentes, né? Ela tem aquele aspecto de que depois que a pessoa morreu, o que que eu poderia ter feito que eu não fiz? Ah, se eu tivesse lá nesse momento. E então a pessoa traz para si um peso muito grande que não pertence a ela, entendeu? Esse peso, a essa pessoa. Então, esse é um aspecto da culpa, o que que eu poderia ter feito? Ou por que eu não visitei mais vezes? Por que que eu não tive conversas que realmente fossem importantes, né? Com esse meu esse querido que acabou de morrer, vamos dizer assim. Por que que eu não fiquei em casa para evitar que isso acontecesse? Então, sempre tem esse pensamento de trazer a gente de volta ao passado, que é a culpa. A outro lado da culpa é quando as pessoas se vitimizam. Elas se tornam vítimas. Ai, coitada de mim, agora a minha vida não vai mais ter mais sentido. E fica nessa tônica da questão, entendeu? E uma maneira de demonstrar que você não está seguindo um caminho de cura interior devido à perda de alguém, né? Nesse luto, porque a dor é aquele sentimento interno. O Uhum. luto é o sentimento externo, quer dizer, não é o sentimento, é aquele que você exterioriza do sentimento interno que você teve, né? Então, é importante a gente entender isso, porque às vezes a gente dá muito conselho errado para as pessoas. Ah, agradeça a Deus pelo tempo que você conviveu com essa pessoa. Ó, pense que tem outras pessoas que precisam de você. A gente quer animar, quer estimular, mas não é o momento, é o momento do corpo tremer, de De chorar de dor, sentir mesmo. de sentir. Esse é o momento da dor. E quando você conseguiu sentir tudo isso, pensar nos porquê sim, porquê não, e resolveu tudo isso dentro de você, deixou florescer, aí você parte para o luto, que é a expressão externa, né? Quando alguém morre, a gente fala que está de luto. É um conceito interessante, eu entendo a cultura, né? Mas é isso realmente que acontece. Então, às vezes, as pessoas não querem olhar para dentro de si e dizerem por que que eu não quero pensar na memória, por que que eu não quero chorar, por que que eu só quero ser forte. É um escape querer ser forte, entendeu? Em algum momento, pode ter filho pequeno, pode ter o que for, mas em algum momento essa vulnerabilidade vai ter que vir à tona, senão o luto nunca é curado. Entendi. Muito interessante pensar nisso. Então é preciso expressar, é preciso deixar fluir para ter condições de seguir o passo a passo para depois poder se reorganizar, né, Tércia? Porque Uhum. a vida continua para a gente e a gente precisa cuidar das outras pessoas, seguir em frente, não é? Exatamente, exatamente. Me fala uma coisa, como é que dá para exercer o perdão nesse momento? A gente falou de conflito, a gente falou um pouquinho de culpa, mas o perdão é essencial, né, Tércia? É verdade. O perdão é essencial. É essencial na nossa vida, em qualquer situação, a gente não precisa estar numa situação de vida ou morte, né? É essencial no dia a dia. A Bíblia mesmo diz que não deixa o sol se pôr. E muitas vezes, dependendo do nosso temperamento, o sol se põe, o sol nasce, o sol se põe, o sol nasce, e a gente não resolveu a questão. Então, é importante a gente usar o que tem disponível na comunidade, na sociedade. Se for terapia, fazer terapia. Se for uma terapia espiritual, fazer terapia espiritual. Entendeu? Para você conseguir
não apenas perdoar, o que quer que seja que aconteceu entre você e a pessoa que morreu, mas se perdoar, especialmente se perdoar pelo que você deixou de fazer, porque a gente não pode voltar atrás no tempo. E a Bíblia diz que a gente tem que ter um coração alegre. Cada dia, novas bênçãos estão à nossa disposição. Mas se o nosso coração está tão fechado e a gente está se vitimizando tanto ou sofrendo tanto com aquela perda, porque veja bem, a perda física acontece, que é a morte, mas o relacionamento continua. E é isso que é difícil, entendeu? Durante as pessoas. Então, por isso que quando a gente tenta animar no momento daquela dor excruciante, é meio chocante, é um agente que o nosso corpo rejeita, entendeu? Porque o relacionamento com quem morreu, na nossa mente, continua. Então, é importante a gente encontrar algum mecanismo para conseguir esse perdão. Eu lembro de uma paciente que eu tive, se eu tiver um tempinho aqui para contar, Me que conta, ela me tinha um conta. caso, ela tinha um caso com o irmão dela, há anos não falava. Ela estava em câncer fase terminal e ela decidiu ali no quarto de UTI que ela não queria mais tentar a quimioterapia, queria parar tudo, queria ter morte natural. E eu comecei a conversar com ela, porque o que eu mais gosto do meu trabalho é dar oportunidade para as pessoas se expressarem. E na conversa ela me disse que tinha esse irmão que não falava com ele há muitos anos. Então, naquele momento, ela não podia encontrar com ele, ele morava em outro estado, ela não tinha um telefone, enfim. Eu disse: escreva uma carta, entendeu? E ela escreveu uma carta para ela se perdoar, não para perdoá-lo. No começo da conversa, ela achava que ele era o culpado, mas nesse momento não importa. O perdão não depende de quem vai ouvir o que eu tenho a Uhum. dizer para pedir perdão. Depende de mim, da minha generosidade com relação ao perdão. Então, o perdão é muito importante. Você pode ter razão e por isso não quer perdoar. Não adianta, você está sofrendo, Uhum. né? Então, o perdão depende de você, o perdão depende de cada pessoa. Então, você se perdoa e você perdoa aos outros porque você quer sobreviver. E é isso que o nosso amado mestre nos ensinou. Demais. Perdoe aos outros, senão eu não posso lhe perdoar. É condicional. Até porque Mas eu a não vou gente nem só. valorizar, né, Tércia, o perdão divino se eu não aprender o É, valor que tem o perdão aqui entre os nossos semelhantes. Tércia, mostra mais uma vez o seu livro, por favor. Tem gente que está assistindo aqui o Vida e Saúde, está interessada. A Tércia é enfermeira, cuida... Quantos anos de experiência com pacientes terminais, Thelma? Tércia, perdão. Tércia, 43. 43 Não, anos. não só com pacientes terminais, 43 de enfermagem. Essa aqui é a versão em Ah, ela tem inglês. duas versões. Como é que a gente faz para conseguir comprar? É pelo site Pode terciasoaresharp.com? terciasoareschar.com ou pelo Amazon no Brasil.com.br ou pelo Amazon aqui nos Estados Unidos, Porque eu a versão percebo, em inglês. eu percebo que esse é um assunto que, pelo menos aqui no Brasil, né, Tércia, não é muito trabalhado e realmente olha, quantos de nós passamos por momentos difíceis neste ano, gente, com essa situação da É pandemia, mesmo com verdade. pacientes, mesmo com queridos, entes queridos que já estavam sofrendo por determinadas doenças ou determinadas condições e realmente o preparo, a informação. Eu estou muito agradecida a Deus pela nossa conversa aqui hoje, Tércia, e queria Obrigada. neste dia, é um dia que a gente acaba revivendo talvez alguns desses momentos, indo ao cemitério, sentindo muita saudade de alguém que a gente perdeu. E eu queria que você desse uma palavra de estímulo. Você já falou aqui de muita coisa importante, da culpa, do perdão, de se perdoar. Mas eu queria que você falasse para essa pessoa que de repente está ali com aquela... De repente o luto não está resolvido. O que você pode deixar de esperança? Olha, em primeiro lugar, Deus nos criou para termos uma vida plena, uma vida alegre. E muitas vezes, quando a gente passa por nossas dificuldades, todos nós passamos por perdas horríveis em nossas vidas, a gente tende a perder o encanto pela vida. Então, se você não tem condições, se você está num estado tão triste, tão
deprimido, tão sem amor pela vida, e às vezes até pensando em tirar a sua própria vida, você se lembre que Deus, o doador da vida, ele é capaz de colocar em seu coração de novo a alegria de viver, a alegria de conviver com os seus entes queridos que ficaram, com os sobreviventes, a alegria de que essa tristeza tremenda agora lhe torne mais forte. Só Ele pode fazer isso. Ele é a única pessoa, na minha maneira de ver. Mas às vezes a gente não consegue entender tudo de maravilhoso que Ele tem preparado para nós, porque a nossa mente está muito triste, o nosso coração está muito quebrado. Então faça uma terapia, porque Deus quer um coração leve, para que o Espírito Santo possa entrar e fazer moradia. Peça a Ele para lavar suas tristezas com o sangue dele. Foi por isso que Ele morreu, para tirar toda a negatividade do seu coração. E esqueça o fato de que agora você tem que sofrer para o resto da vida, para o seu ente querido, que talvez, de acordo com a sua crença, esteja no céu olhando o que você vê, e por isso você não pode se alegrar. Entregue nas mãos de Deus. Ele diz que quer que o seu fardo seja leve, muito leve. Então, meu conselho é esse: busque ajuda, busque ajuda. Converse com quem é especializado no assunto, com médicos, com psicólogos, com psiquiatras. Procure um pastor, um pregador, algum líder espiritual que possa lhe dar esse apoio espiritual. Porque nós somos a parte emocional, espiritual, física, e de repente, quando uma dessas que são entrelaçadas desaba, então a gente fica enfraquecido demais. É verdade. Então não desista, não desista. Olha, fechou aqui com chave de ouro nosso momento aqui. Tércia, muito obrigada, gratidão. Que Deus abençoe sua vida, que você continue abençoando muitas outras com o seu trabalho, que para mim é um ministério. Que Deus te abençoe. Obrigada pela oportunidade. Um abraço. Bom, a gente vai para um rápido intervalo. Na volta, o Dr. César Vasconcelos fala ainda no Claramente sobre como ajudar uma pessoa que está enfrentando o luto. E ainda no programa de hoje você aprende a fazer esse creme de alho poró, uma receita de aconchego aqui no Vida e Saúde. A gente volta já já, não sai daí não.